de pesquisar, mas já tem alguns dias que uma mensagem que eu trouxe em julho ou agosto do ano passado tem falado muito ao meu coração, e eu acho que ela tem, o Espírito Santo testificou em mim que ela tem muito a ver com esse dia de hoje, com Santa Ceia, quando nós encontramos para celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. E ela tem muito a ver. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Sabe, queridos, tem 2000 anos, mais de 2000 anos que Jesus foi crucificado. Mais de 2000 anos que Ele morreu por nós. E quem já assistiu Paixão de Cristo aqui? Você vê ali as imagens do tanto que Ele sofre. Você consegue, Josué, imaginar o que Cristo penou por nós? Quando a gente vê aquela cena, aquele filme, algumas pessoas, na época, falaram que saíram até do cinema, que não conseguiram assistir aquela cena, de tão pesada que ela era. Alguns estudiosos falam que aquela cena no filme não é tudo o que Cristo sofreu. Diz que foi pior do que aquilo. Você consegue, Isaac, imaginar isso? O que Cristo passou por mim e por você? O tanto que Ele sofreu naquela cruz, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nenhum homem até hoje foi tão humilhado como Jesus foi humilhado. Ninguém passou por uma humilhação como Jesus passou. E Ele não passou para pagar um erro dele, mas Ele passou para pagar um erro que era seu e meu. Isaías 53, a partir do verso 3, diz assim: Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, Ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. Aleluia. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e assim Ele não abriu a sua boca. Queridos, pensa na humilhação, pensa numa situação. Ninguém foi humilhado como Ele até hoje. Ninguém sofreu o que Ele sofreu. E Ele foi desprezado, sim, mas pelos seus, pelas pessoas a quem Ele amava. O cristianismo, que é isso que nós vivemos hoje, tem a única mensagem que é capaz de salvar o mundo. É o cristianismo. Sabe? Viver o cristianismo. Viver o cristianismo. Ensinar. Só que o mundo não tem dado atenção para o cristianismo. As pessoas não têm dado atenção para essa palavra. Poucas igrejas têm dado realmente atenção para essa palavra. Eu vi um pastor falar essa semana que as pessoas estão querendo gospel, mas estão deixando o cristianismo para trás. Por isso ele fala de performance. O que importa é a performance. Vou repetir para você, Cristo não está atrás de performance. Cristo não está atrás de performance, querido. Ele está atrás do seu coração e do meu. De corações arrependidos, corações que se entregam. O mundo onde nós vivemos como cristãos
não quer relacionar-se com o cristianismo, com os valores do cristianismo, com aquilo que o cristianismo ensina. E por esse motivo, porque as pessoas não querem, o cristianismo nunca irá atender às exigências do mundo. Não consegue. Não tem como. Não tem como você estar aqui na igreja, irmão, e dizer que dá para passar um pouquinho ali, escutar uma escolinha de samba, curtir um pouquinho só, não tem nada a ver. Está cheio de nada a ver por aí se perdendo. A mensagem da cruz é a base do Evangelho de Jesus. E se nós quisermos seguir Jesus, se nós realmente quisermos seguir Jesus, a palavra diz, aqui nós lemos, que nós temos que tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz. Agora, as pessoas, o mundo, ele distorce essa mensagem, e com isso tem levado muitas pessoas dizendo que o carregar a cruz, ou levar a cruz, prega uma mensagem de sofrimento, de dor, e não é, porque o sofrimento e a dor, Cristo já pagou por esse sofrimento e dor. Nós declaramos que nós somos sarados, nós somos curados, em o nome de Jesus Cristo. Então não há sofrimento, não há mais dor. E se houver algum sentimento de dor, ou algum sentimento de tristeza, Cristo já levou sobre ele. Declare, creia. O mundo distorce isso. E fala que não, mas ser cristão, ficar indo na igreja, ser crente, ficar falando de tristeza, de deserto, de angústia. Meu irmão, não veio aqui numa igreja Verbo da Vida ainda. Traz ele para cá. A gente vai pregar para as pessoas e fala do amor de Jesus, né? Jesus morreu por você, você crê nisso, crê, vamos orar, orou, você entrega a sua vida para Jesus? Ah, sim, entrego, ok, a gente ora, pronto. O mundo reduz o cristianismo a isso hoje. Sabe, as pessoas não dão para essa decisão a devida importância que ela tem, porque parece que é muito fácil, e não é difícil. Mas o problema não é chegar até aqui e dar um ok, ou dizer um sim para Jesus, mas é o que vai acontecer a partir desse ponto com a sua vida. E é aqui que Cristo ensina que cada um tem que carregar e levar a sua cruz. É a partir desse ponto que Cristo ensina que nós temos que levar a nossa cruz. Agora, essas pessoas que entregam as suas vidas para Jesus, dessa forma, com essas facilidades de hoje, sem exigências nenhuma, sem nenhum compromisso, deixa eu te fazer uma pergunta, será que elas realmente mudaram a vida delas? Será que realmente houve uma transformação na vida dessas pessoas? Porque se nós tomamos uma decisão tão importante assim, mas ainda queremos ser amigos do mundo, continuar a viver as coisas que o mundo nos proporciona, continuarmos a viver o mundo, nós realmente não conhecemos ainda o verdadeiro Evangelho. Não dá para você falar que é um cristão e curtir o carnaval. Queridos, não dá. Não dá para você compactuar com a violência, com as drogas, com a bebida. Sabe, os adolescentes. Eu tenho um amigo, um conhecido meu, que há uns 2 ou 3 anos atrás, perdeu um filho de 16 anos, num carnaval em Belo Horizonte. 16 anos, um menino que andava com a gente aqui para todo lado, a gente encontrava com ele, com o pai o tempo todo. Uma saída do rapaz em Belo Horizonte, uma ida. E o pai foi buscar ele morto no IML em Belo Horizonte, numa época dessa de carnaval. Jesus disse que nós deveríamos tomar a nossa cruz e segui-lo. E as pessoas se perguntam, mas que mensagem é essa? Como assim? Pegar uma cruz, seguir Jesus, que cruz é essa? De qual cruz Jesus está falando? Hein, Cris? Qual é a cruz que ele está falando que a gente tem que carregar? É uma vida de sofrimento? É uma vida de joelho dobrado no milho? É uma vida de falta? É uma vida de tristeza, de angústia? É uma vida miserável?
porque é isso que o mundo ensina. Agora, para você ter uma resposta, você precisa entender o que é carregar a cruz. E por falta de entendimento, muitas pessoas estão se perdendo. Estão achando que estão salvas. Estão achando que aquela decisão bastou, mas estão perdendo as suas vidas. E eu trouxe alguns tópicos para a gente importantes aqui, sobre isso hoje. O que é carregar a sua cruz? O primeiro ponto, carregar a sua cruz é negar a si mesmo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 39. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Diz assim, na versão que eu estou lendo: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele afastou-se deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Carregar a cruz, negar a si mesmo. Negar a si mesmo, abrir mão da sua própria vontade, por causa da vontade de Deus. Abrir mão da sua vontade, por conta da vontade do Pai. A pessoa confessa os pecados dela, mas não luta mais contra ele. É mais cômodo só confessar. É mais cômodo toda hora voltar e falar: perdão, Senhor. É mais cômodo. Sabe, a pessoa não quer passar realmente por uma mudança, não quer abrir mão de nada. E dessa forma, o sacrifício de Cristo na cruz, ele é banalizado hoje. É banalizado pelo mundo. Porque virou uma fórmula, um método muito fácil de ser seguido. Vai, erra, pede perdão. Vai, erra, pede perdão. Vai, erra, pede perdão. Ele já pagou o preço. Não é isso, querido. Carregar a sua cruz é negar a si mesmo, é negar a sua vontade. É dizer que às vezes, olha, eu não vou fazer porque eu sei que a vontade do Pai não é essa. Isso não agrada ao meu Pai, isso não agrada ao Senhor. E por mais que eu queira, por mais que eu tenha vontade de fazer, eu entendo e eu sei no meu coração que isso vai me afastar do Senhor. Negar a si mesmo. E falar: Pai, seja conforme o Senhor quer, seja conforme a vontade do Senhor. Porque eu sei que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, então eu me coloco nessa vontade. E eu nego as minhas vontades e os meus desejos para seguir aquilo que o Senhor tem para mim. Jesus abriu mão da sua própria vontade, querido, por nós. Porque Ele chega a pedir: olha, se for possível, mas que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a sua vontade. Esse é o maior exemplo que Ele nos deu lá no jardim, no Getsêmani. Pouco antes de ser entregue. Pouco antes de ser entregue. Então, irmãos, negar a si mesmo. Não a sua vontade, mas a vontade de Deus. A direção que Deus colocar no seu coração. Aquilo que confirmar no seu coração. O segundo ponto é abrir mão dos seus direitos. Vontade, direitos. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Abrir mão dos seus direitos. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim:
Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Abrir mão dos seus direitos. Antes de Cristo vir até nós, querido, o único direito que eu e você tínhamos era o de morrer. Era a morte. A única certeza que nós tínhamos era a certeza da morte, antes que Cristo viesse para nos salvar. Nós estávamos afastados de Deus, longe das promessas do Senhor e da direção do Pai. E se Deus permitisse que todos os homens morressem, se Ele permitisse que todos nós fôssemos para o inferno, ainda assim Ele continuaria sendo Deus bom, justo e correto. Continuaria. Mas Jesus escolheu abrir mão do próprio direito dele. Do direito de ser quem? De ser Deus. Para nos dar o direito à salvação. Irmãos, isso é forte, isso é lindo demais. Uma pessoa abrir mão daquilo que lhe é direito para pensar no direito do outro. Uma pessoa que abre mão dos seus direitos para estender a mão para o outro. Uma pessoa que muitas vezes está passando por uma situação, sim, complexa, uma circunstância diversa, mas ainda assim ela tem um coração pronto para servir ao outro. Muitas vezes esquecendo aquilo que está acontecendo na vida dela, mas para servir ao outro, porque vê que a situação do outro, de repente, ela é um pouco mais difícil. Abrir mão do seu direito. É dizer, olha, o meu pode esperar um pouco. Você está precisando mais de mim agora. Aleluia. Terceiro ponto, a terceira forma de você carregar a sua cruz é morrer com Cristo. Morrer com Cristo. Como assim, pastor? Romanos 6, a partir do verso 1. Aleluia. Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos viver, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas,
vivendo para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, mas vivos para Cristo, vivos para Deus. Carregar a sua cruz é morrer com Cristo, mas tendo esse entendimento de que o pecado que conduzia você acabou, não existe mais. E que a partir do momento que você entregou a sua vida nas mãos dele, a morte não domina mais você. Você não tem mais medo da morte. Ele disse, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Perder a sua vida por amor de Cristo, queridos. Se a gente for falar, não é morrer. Ah, eu preciso morrer. Não. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer agora. Perder a sua vida por amor de Cristo é um ato de renúncia. O que ele fala aqui é de uma renúncia, de uma mudança realmente dentro de você. Ele não está te pedindo uma vida miserável. Ele não está te pedindo para viver mendigando. Ele só está dizendo para você que essa morte é uma renúncia àquilo que antes você tinha prazer e que te afastava dele. O problema é que as pessoas não querem mudar de verdade, querido. As pessoas não querem mudar de verdade. Elas deixam para trás só os pecados visíveis. Você está me entendendo? Mas aqueles invisíveis, ela continua ainda caindo neles de vez em quando. Eu parei de fumar. Sou crente agora, eu não fumo mais. Mas eu continuo manipulando os outros, tentando fazer sempre prevalecer a minha vontade. Eu critico, sabe? As pessoas que ficam na internet aí, publicando essas coisas ridículas. Mas em casa, de madrugada à noite, eu ainda não consegui tirar aquele canal adulto lá da minha televisão, da caixinha. De vez em quando a minha esposa faz uma raiva em mim, aí eu vou lá para a sala, e aí o diabo fala, você tem um canal de adulto. Eu gosto de falar dos outros, mas eu esqueço que Deus está me enxergando, está vendo, e Ele está assim com uma seta na mão. Não, queridos, Ele está chorando quando você faz isso. Aí eu parei de beber, não bebo mais, agora eu sou crente, mas eu continuo mentindo, dentro de casa, mentindo para quem eu devia amar de verdade. Sabe, eu continuo mentindo para a pessoa com quem eu deveria ser verdadeiro. Eu sou crente agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu sou incapaz de passar na rua e ter a percepção de que, às vezes, há pessoas ali que precisam da sua ajuda. Eu já até falei de uma senhorinha que fica na frente do Banco do Brasil. Quem tem conta do Banco do Brasil que deve conhecer ela. De terça a sexta-feira ela fica ali. Sabe? Quem tem conta aqui no banco já viu ela lá. Ela vende balinha, doce, água ali na frente do banco. Todo dia ela está ali. Você já parou para conversar com ela? Já parou para saber como é que é a vida dela? Da cirurgia que ela tem que fazer? Dos remédios que ela tem que tomar? Ah, mas você sabe isso porque você é crente? Não, é porque a gente tem percepção. Sabe, o Senhor habita em mim, a gente olha, a gente sabe. Já conversei com ela, já orei. Sabe, quando tem um dinheiro ali, eu sempre compro alguma coisa, nem troco eu pego. E não é porque eu sou bonzinho demais, porque eu sou crente, não. É simplesmente porque eu estou carregando a minha cruz. Sabe, eu estou, muitas vezes, abrindo mão do meu direito. E às vezes o seu direito é ter aquela única nota de R$10 aqui no bolso, e você passar e Deus falar assim, compra uma água ali, uma água só custa R$2, não, você compra água e não pega nem o troco. Sabe, queridos, abrir mão dos seus direitos.
A pessoa elimina aquilo que pode ser visto e pratica o que não pode ser visto. Deixa eu falar uma coisa com você, não nasceram de novo, porque nunca morreram. Quem elimina aquilo que só os outros podem ver, mas não elimina o que os outros não podem ver, não nasceu de novo, porque nunca morreu. Porque nunca entregou a vida para Jesus. Como vai estar apto para carregar uma cruz, a sua cruz? Morra! Morra primeiro. O quarto ponto, ou a quarta forma, Cris, da gente carregar a cruz da gente, é ter Cristo vivendo em nós. Gálatas 2. Gente, parece que eu estou batendo, né? E eu não sou de fazer isso não, viu? Amém. Às vezes eu pergunto, será que eu bati demais? Não, estou batendo não. Gálatas 2, a partir do verso 17. Diz assim: se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então o ministro do pecado? Irmão, isso é muito forte. Se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que nós estamos colocando Cristo então como ministro do pecado? Porque nos convém? De modo algum, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Carregar a sua cruz é ter Cristo vivendo em você. É ter Cristo vivendo em você. Tendo a ciência de que quando você chega, Ele chega junto. Quando você abre a porta e entra no recinto, Ele está entrando junto com você. Você é o seu representante, o seu embaixador. As pessoas têm que olhar para você e dizer: lá vai um cristão. Esse é bom. E não dizer: olha o crente aí, ó. Diz que é crente, viu, Felipe? Tomar a sua cruz é estar o quê? Em mudança constante. Querido, todos os dias, o meu pai tem 83 anos, ele fala: todos os dias eu ainda aprendo alguma coisa. Todos os dias, querido, nós podemos aprender alguma coisa nova. Todos os dias eu e você podemos mudar aquilo que nós estamos fazendo de errado. Todos os dias você tem uma chance de fazer melhor. Quando você aceitou Jesus, você vai se lembrar, eu me lembro muito bem. Algumas mudanças para algumas pessoas, elas são imediatas. Tem pessoas que entregam a vida para Jesus e já saem daqui completamente transformado. É um negócio assim fantástico. Glória a Deus. Mas tem pessoas que não, querido. Tem pessoas que elas vão passar por um processo. Processos que às vezes duram meses e alguns até anos. Mas por quê? Porque ela tomou uma decisão, ela decidiu que ela vai carregar a cruz, ela sabe que ela precisa da ajuda do Senhor para trazer as mudanças pelas quais ela tem que passar, e ela entende também que pode ser que ela não mude de uma hora para outra, mas é um processo que vai acontecer. Mas há pessoas que realmente é imediato, a mudança é visível e imediata. Comigo não foi. Comigo não foi. Eu fiquei 5 anos num processo para deixar muitas coisas que me prendiam para trás. 5 anos. 5 anos. Algumas vezes caindo, algumas vezes voltando, chorando, arrependido. Mas foram 5 anos. Agora deixa eu falar uma coisa. O que você tem preocupado em mudar hoje? O que você fez essa semana de diferente daquilo que você tem feito na sua vida, desde que você se tornou cristão? Você fez alguma coisa por alguém essa semana?
Você procurou um irmão, orou por alguém, ligou para alguém, mandou uma mensagem? Ou você só se preocupou com os seus problemas? Quais mudanças você tem buscado naquilo que você precisa mudar? Ou você acha que você não precisa mudar em mais nada? Ou você acha que você já é um cristão perfeito? O varão abençoado? Você acha, querido, que não precisa mudar mais? Não há mais nada para mudar em você? Está tudo perfeito? Está tudo ok? Ou você entende que todos os dias é uma nova chance de você mudar, de você melhorar? A mudança é melhora. Não é mudar para pior, é para melhor. Quais as mudanças você tem experimentado na sua vida? Quais as mudanças? Sabe, eu me lembro que, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei pensando assim, domingo que vem o pastor me escala, e eu vou estar ministrando a palavra, porque eu cheguei, sou o cara. Sou o cara. Irmãos, 2 anos, sentado na cadeira. 2 anos sentado na cadeira. E eu me lembro que eu tinha uma sede de pregar a palavra, de ministrar, e eu falava assim, esse pastor não olha para mim, não me dá uma chance, esse abençoado desse homem. E aí Deus falou no meu coração, quer pregar? Eu falei, quero. Vai pregar para as crianças. A Dani, minha esposa, já era líder do Ministério Infantil. E eu falei, criança? Mas lá dentro da salinha nem tem púlpito para eu subir. Não vou precisar nem do microfone. Vai pregar para as crianças. E aí eu fui para o Ministério Infantil. Ensinar para os juniores. E vou falar um negócio para você, é mais difícil pregar para eles do que aqui. Irmão, aqui o microfone está comigo. Se você for falar qualquer coisa, no final, nós vamos conversar. Na salinha de aula, não, velho. Você falou, a pergunta é na hora. O espeto é na hora. Quem dá aula de salinha aqui sabe, a Paty está ali, ela sabe. É ou não é, Paty? A pergunta não espera acabar a lição, não, filho. Você falou qualquer coisa, é na hora o questionamento. Você tem que estar preparado. Então, fui pregar para os meninos, para as crianças. E eu não esqueço disso não, pastor, não sei se o pastor vai lembrar. Eu já tinha desistido de ministrar aqui no culto, não, isso não é para mim, não. Essa igreja realmente não tenho vez. E aí nós fomos num encontro em Belo Horizonte. A gente lá orando, aquele mover todo, a música cantando, o pastor Alessandro chegou assim, amanhã é com você lá na igreja de manhã, viu? Eu falei, como assim, pastor? Aí aquilo que a gente queria tanto, já fica, nossa, será que vai dar? Nossa, e agora? Como é que ele faz isso comigo assim, em cima da hora? Para mim foi. Mas eu não deixei ele dormir. Por que eu fiz? Cheguei em casa, fiz a ministração, em 3 horas da manhã, acordei ele para mandar aqui, ó, vou pregar sobre isso aqui amanhã. Lê e me fala. Mudança, querido, sabe por quê? Porque na igreja que eu estava, eu não precisava disso. Ministrava todo domingo, de manhã, de noite, dirigia culto. Já estava acostumado com aquele espaço ali. Mas aqui foi diferente. E eu fiquei, acho que uns 2 anos mandando ministração para o pastor Alessandro. Todo domingo que eu tinha chance, a oportunidade de ministrar, ele recebia minha ministração antes. E enquanto ele não dava um ok para mim, eu não me sentia seguro. 16 anos de evangelho. Desses 16, 11 anos pregando. Mas eu não me sentia seguro se ele não tivesse a aprovação dele. Uma mudança que Deus fez em mim. Um pouco mais de humildade. Sabe? E eu me lembro até hoje que teve uma vez, eu li um livro de um escritor famoso, a gente lê muito, mas não vou citar o nome dele, mas li esse livro, fiz uma ministração, preparei, nossa, essa aqui, não precisava nem mostrar para o pastor Alessandro. Essa aqui está no jeito que o pastor Alessandro gosta. Mas, 1h30, 2 horas da manhã, o Espírito Santo falou assim, manda para ele. Aí mandei. De costume, ele respondeu, não, está ótimo, está perfeito, mas aqui, eu acho que você podia mudar isso. Ele acabou com a minha ministração. Eu falei, gente, mas logo essa que eu tinha... Não é verdade, pastor? Eu falei, como é que você faz isso comigo? Agora?
E eu tive que fazer outra. Então você imagina o horário que eu fui dormir naquele domingo. Não dormi. Tomei um banho de manhã e vim pregar. Sabe, queridos, tem que haver mudança na sua vida. Sabe, você não está no pedestal, você não é o maioral, não, você não é o melhor de todos, não. Você está numa posição elevada hoje, glória a Deus pela sua vida, seja grato àquilo que Deus tem te dado, às condições que Ele tem te dado para você estar nesse lugar que você está, mas não se esqueça que se você ficar na dependência só daquilo que você crê, você pode cair. E a queda nessa hora, ela é pesada. Aleluia. Um quinto ponto. Puxa, agora que apareceram o relógio aqui para mim aí. Estava sem relógio, eu estou achando que eu estou tranquilo aqui. O quinto ponto, sobre você carregar a sua cruz, é viver como um louco. Mas que isso, pastor? Viver igual doido, é viver como um doido, um louco. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Aleluia. Amém? Agora vou ter que apressar. Aleluia. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta terra? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A loucura da pregação. A cruz de Cristo, ela é loucura para o mundo. Para o mundo é uma loucura. Você viver dessa forma, acreditar nesse ser que você acredita. O mundo busca o quê? O mundo busca conhecimento. Hoje em dia tem curso para tudo que você procurar na internet. Tudo. Gente, quando eu fiz programação de computadores, eu nem lembro, acho que era negócio de COBOL, não sei o quê. Tinha que pegar 11 em Belo Horizonte para fazer cursinho 2 vezes por semana. Hoje você entra na internet e faz um curso de programação, tudo pela internet. As pessoas estão ávidas por conhecimento, elas estão buscando conhecimento. Isso é errado, pastor? Não, não é errado. Não tem nada de errado em você buscar, fazer uma boa faculdade, estudar, fazer um bom curso, fazer um curso de inglês. Não tem nada de errado nisso, querido. Fazer cursos, adquirir conhecimento, sabe, te aperfeiçoa na sua profissão, não é, nos seus relacionamentos. O problema é que as pessoas, elas confundem as coisas. Elas confundem conhecimento com sabedoria. E ela acha que, adquirindo conhecimento, ela vai se tornar sábia. Ela não entende que não é nada disso. Porque sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é saber usar o conhecimento que você adquiriu. Isso é sabedoria. É você ter o conhecimento, mas saber usar da forma certa, para atingir as pessoas certas, para falar no momento certo, calar no momento certo, agir no momento certo. Se você continuar a ler o capítulo 1, você vai ver lá no verso 27, Paulo dizendo assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Foi o que Deus fez. Sabedoria vem através de experiência daquilo que você já viveu. E porque você viveu, você aprendeu. Isso é sabedoria. É saber que a vida que você levava antes, ela não bate mais com essa vida de hoje. Isso é sabedoria, queridos. A vida que você tinha antes de Jesus entrar em você, antes de você levantar a mão, erguer e falar: Pai, eu te recebo
como meu Senhor e meu Salvador. Aquela vida anterior a isso não combina mais com você hoje. Sabedoria é entender que aquilo tudo que você viveu, ou com tudo aquilo que você viveu, você aprendeu a lição. Hoje é dia de Santa Ceia. Por isso que eu acho que essa palavra, ela tinha muito a ver com esse dia de hoje. Sabe? Muito a ver com esse dia de hoje. Eu queria dizer para você nessa manhã de hoje que ainda não entregou sua vida para Jesus, que você tem uma oportunidade hoje de fazer isso. Sabe? De fazer um convite, vem carregar essa cruz com a gente. Carrega a sua cruz. Ela não é pesada. Cristo já tirou o peso. Então nessa manhã de hoje, se há alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, e quer tomar essa decisão nessa manhã, nesse domingo de ceia, eu quero convidar você a erguer a sua mão. Há alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, e porque entendeu o que é carregar a sua cruz, quer fazer isso, quer tomar essa decisão nessa manhã de hoje? Alguém no nosso meio? Ou alguém que por algum motivo, mesmo conhecendo a palavra, se afastou do Senhor e hoje, ao escutar essa ministração de manhã, quer voltar a caminhar com o Senhor, quer se reconciliar com Deus? Alguém nessa manhã de hoje quer se reconciliar com o Senhor? Somos todos salvos. Todos salvos. Glória a Deus. Sabe, nós vamos ter um momento nosso agora de ceia. Os nossos elementos. Os diáconos já estão ali preparando os elementos da ceia. E a ceia é para quem, pastor? É para todos nós. É para todos nós. Eu e você somos os convidados de honra. Deus é maravilhoso. Os diáconos vão distribuir os elementos da ceia. E você, quando receber, se coloque de pé. Enquanto eles fazem isso, a gente vai escutar mais uma canção. E nós vamos cear juntos. Amém, queridos? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração,
Alguém entendeu o que significa, ou o significado desse momento? Vou falar uma coisa para você, todos nós vamos morrer um dia. Mas só quem tiver uma experiência com a cruz será salvo. Aquele que tiver uma experiência com a cruz alcançará a salvação. Só quem acreditou nessa loucura será salvo. Qual é a loucura, pastor? Esse paradoxo, sabe, que existe. Essa mensagem que essa cruz transmite. Quem quiser ser servido, também não, a câmera deu uma desregulada, eu regulei a câmera e voltou. Quem quiser ser exaltado, essa mensagem que essa cruz transmite. Quer viver uma nova vida? Quem quiser ser servido, abandona a vida. Também não, a câmera deu uma desregulada, eu regulei a câmera e voltou. Essa é a loucura que traz vida. Uma vida Capturando dois sons. que o mundo não conhece. Tá capturando dois sons. Eu e você temos uma missão. Não. Tornar essa loucura conhecida. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia. Celebrar a ressurreição daquele que morreu por nós. Que abriu as portas da salvação para nós novamente. Que nos tornou próximos. Que nos buscou para perto quando nós estamos completamente perdidos. Aquele que disse: vem, eu estou aqui. Por algum motivo Eu não vou te começou a deixar captar o sozinho. som dos computadores aqui. O que a gente fala tá saindo. 1 Começou a Coríntios, captar o som capítulo daqui, 11, ó. verso Dos 23. computadores. Não sei. diz o apóstolo Paulo o seguinte: Não. pois recebi do Senhor o que eu também tenho a vos deixar. Captar o som dos computadores aqui. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, 1 Coríntios, tomou o pão, capítulo 11, verso 24, de graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E no verso 27 diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Sabe, ele não está dizendo para você se examinar, e se você se sentir culpado ainda, você, não, eu vou me sentar porque não é para mim. Ele está dizendo para você que ele quer e ele tem um lugar aí dentro do seu coração. Você tem um lugar no coração dele. Se você crê e declara Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas, e verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, examine-se, e então coma do pão e beba do cálice. Esse é o corpo. Esse é o corpo que foi moído. Esse é o corpo que sofreu aquilo que era para você e eu termos sofrido. O corpo de Cristo. É um biscoitinho. É um pedacinho de biscoito. Mas a simbologia que isso traz ao nosso coração, à nossa mente, irmãos, é para transformar vidas, amém? Então, com esse entendimento, coma do pão. Aleluia.
Esse é o cálice. O cálice que ele fala ali, o cálice da nova aliança. Eis que tudo se passou, eis que tudo passou. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Uma nova vida, um novo tempo, um novo homem, uma nova mulher, constituindo uma nova família, vivendo a palavra, praticando a palavra. Esse é o sangue de Cristo, o Cordeiro que acabou com o pecado do mundo. Eu queria que você, se você não ficar constrangido, trocasse o seu copinho, a sua ceia com o vizinho do seu lado. Se quiser trocar mais de uma vez, pode trocar. É o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Com esse entendimento, queridos, nessa manhã de hoje, não chorando, mas celebrando, porque Cristo vive em nós, tome do cálice. Aleluia. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Aleluia. Vamos celebrar. Cristo vive. Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou um alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Eu estou firmado na rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora eu sei que Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci. Eternamente Cristo vive em mim. A minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou celebrar. Estava morto, renasci. Eternamente Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Querido, sente só um minutinho. Só para o pastor Felipe vir aqui. Ele deixou um recadinho aí para trás.